venha o teu reino. Esta é a segunda petição que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e concomitantemente também ensina a mim e a você, súditos do reino. Aí você pode estar pensando, mas o reino de Deus ainda não chegou? Sim, o reino de Deus se irrompeu na história com a chegada de Jesus. É aquilo que a teologia chama de o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou a milhares, milhões de pessoas. O reino de Deus já chegou a milhares de cidades, já chegou a vários países, a várias etnias, a várias tribos, mas o reino de Deus ainda não alcançou milhões de pessoas, milhares de cidades. O reino de Deus precisa ainda chegar a várias tribos, a várias etnias. O reino de Deus ainda não alcançou todos aqueles que são benditos de meu Pai. O reino de Deus ainda não alcançou aqueles súditos do reino. E para que o reino de Deus venha, é necessário que nós devamos orar. Orar para que Deus envie mais obreiros para a sua seara, mais trabalhadores para a sua seara. Deus envie mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Nós devemos orar para que o reino de Deus chegue aos corações daqueles que precisam chegar. Deus, faça com que o teu reino chegue também ao meu vizinho. Ó Senhor, que o reino de Deus chegue àquelas pessoas que estão nas periferias das grandes cidades. Que o reino de Deus, Senhor, que o teu reino chegue também lá nos lados da zona rural. Ó Deus, nós precisamos orar para que o reino de Deus chegue também a muitos da nossa parentela. Precisamos orar para que o reino de Deus venha a essas pessoas. Mas além de orar para que Deus envie mais trabalhadores para a seara, o seu reino, além de orar para que o reino de Deus chegue às demais pessoas, nós também devemos proclamar esta mensagem. Marcos registra no capítulo 1, onde Jesus estava lá pelas bandas da Galileia. Marcos registra a seguinte mensagem de Jesus, a seguinte pregação de Jesus. Ele disse: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesta proclamação, o rei exige duas tomadas de decisão. A primeira tomada de decisão é arrepender dos seus pecados. E o arrependimento dos pecados só pode acontecer com a proclamação da mensagem do reino, com a mensagem do Evangelho do reino. E a segunda tomada de decisão que o pecador precisa tomar é crer nesta mensagem. Crer que os proclamadores estão de fato pregando uma mensagem genuína do reino. Isso só acontece ordinariamente através da pregação da palavra de Deus e com a agência do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo não pegar esta palavra pregada, genuína, e colocar no coração do pecador, e não fazer uma mudança lá no coração do pecador, ele não vai ver o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Portanto, venha o teu reino. Nos implica numa responsabilidade minha e sua de orar, implica numa responsabilidade minha e sua de pregar. Então pregue o Evangelho, fale deste rei para os seus vizinhos, fale deste rei para a sua parentela, fale da mensagem deste reino para as pessoas que ainda não ouviram esta mensagem, que não entenderam esta mensagem. Venha o teu reino. Primeiro, eu oro para que o reino de Deus chegue às pessoas que já são súditas do reino. Segundo, eu tomo a responsabilidade de proclamar esta mensagem, proclamar o evangelho do reino. E isso Jesus ensinou nesta oração. A maneira que o reino de Deus chegue a estas pessoas é através da oração e da proclamação da mensagem do reino. Seja um deles, seja um proclamador da mensagem do reino. Se você é súdito do reino de Deus, você tem a responsabilidade de orar: Deus, venha o teu reino também para o meu colega de trabalho. Deus, faça o teu reino chegar a outras pessoas. Deus, use-me para pregar esta mensagem. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, que nós continuemos com esta incumbência, com esta responsabilidade, com esta sensibilidade de pregar a mensagem do reino. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.